Deus é bom. Se a gente tivesse ficado só nessa parte do louvor, eu creio que já teríamos sido muito acrescentados. Porque se você creu naquilo que você acabou de declarar, que Ele é digno de tudo. A Ele é a glória, os santos, os anjos, todo mundo adoram a Ele. E por nós adorarmos a Ele, Ele podia ser um Deus tão, talvez severo, tão, que todo mundo ficasse igual, fosse igual para o adorar, mas Ele não é assim, amém? Ele quer que nós o adoremos de todo o coração. E não por aquilo que Ele já nos deu, porque a gente sabe que Ele já nos deu tudo, a Bíblia fala, amém? Mas por aquilo que Ele é. E tendo meditado na palavra nesses últimos dias, eu pude perceber coisas preciosas que por muitos anos a gente vem lendo a Bíblia, e graças a Deus eu sou convertida há muitos anos. Mas quem sabe que são as preciosas e insondáveis riquezas de Deus, a Bíblia? Quando a gente mergulha mesmo e a gente quer buscar um versículo, pode mudar toda a nossa história, amém? E lendo ainda o Antigo Testamento, tem uma passagem que eu amo, que tem até um hino que fala, que está em Isaías 41:10, que fala, tem uma música, né, que eu não sei cantar muito bem, mas fala: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E essa música, ela mexe muito comigo, porque nós temos um Deus com um braço forte, amém? Que nos auxilia, nos ajuda, está sempre conosco. Mas quando eu ia para o Antigo Testamento, lá em Isaías 41:10, nós vamos ler, diz assim: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento, com a mão direita da minha justiça. E eu olhava essas passagens e eu achava elas tão maravilhosas. Só que eu achava que não eram para nós. Porque era para um povo de aliança. E somente um povo tinha aliança. Era só os judeus. Os outros povos pelejavam contra os judeus. E se eles estivessem andando em obediência, os outros não tinham nem chance. O povo judeu era o povo escolhido por Deus e não havia outro. E as promessas todas eram para eles, e os outros povos ficavam como? Só que tinha um mistério, a Bíblia fala, escondido. Glória a Deus. E esse mistério escondido era a era da igreja. A era da igreja é convergir todo mundo em Cristo. Tudo foi convergido em Cristo. Você entende isso? Agora, Colossenses vai falar que agora não... A gente vai ler essa passagem depois. Que agora não existe mais judeu, não existe mais bárbaro, cita, circunciso, incircunciso. Porque mesmo os que recém tinham se convertido ainda ficavam cheios de dúvidas. Mas espera aí, se eu servir a Deus, eu vou ter que me circuncidar. Porque os homens, né? Porque o povo judeu tinha que circuncidar para fazer parte da aliança. Então, se eu estou debaixo dessa aliança, logo eu tenho que cumprir as regras dessa aliança. Mas glória a Deus, porque Jesus, amém? Até Jesus, um só povo tinha aliança com Deus. E como a gente não é do povo judeu, muitas coisas da Bíblia passam despercebidos a nós. Um povo de aliança... E eu lembro que eu falei aqui sobre compreendendo o caráter de Deus. Um povo de aliança podia levantar a bandeira. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. E quem que ia ser o outro exército que ia ser bobo de meter com um povo que sabia que Deus fazia eles se confundirem, fazia eles se guerrearem entre eles. Eles não precisavam nem levantar a espada, Deus guerreava por eles. Isso era um
povo de aliança. Era um povo que sabia que tinha Deus, que livrava eles de tudo, se eles estivessem em obediência. Se eles estivessem em obediência, vocês ouviram? E esse povo, ele está, eu diria, não infelizmente, mas eu diria glória a Deus por isso, porque ele está até hoje esperando o Messias. Mas glória a Deus por isso eu falo por quê? Porque por eles não aceitarem a Cristo, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Aleluia! Nós que éramos um povo incircunciso, fora da aliança, e até os apóstolos no início, e hoje, né, a gente vê toda a história da igreja, e a gente fica se perguntando, até os apóstolos no início tinham dúvida. Porque Pedro estava orando, e a gente conhece aquela passagem do centurião, e Pedro estava orando e viu aquele lençol que vinha com todo tipo de bicho, e o anjo falava, mata e coma, e Pedro dizia, não, é impuro. Ele estava já debaixo de uma nova aliança, ele já não precisava mais, mas ele ainda tinha incutido a religião nele. Não posso, é impuro. E aí Deus fala de novo, mata e coma, pela terceira vez fala mata e coma. Nisso, o que Deus estava trabalhando no coração dele? Não diga que é impuro aquilo que eu já santifiquei. Aleluia. Por quê? Porque Deus já tinha escolhido nós. Aleluia. Naquela época, os gentios para fazer parte de uma nova aliança. Agora não era a aliança de um único povo. Agora era a aliança que todos os povos, de todas as nações, raças, etnias, crenças, todos aqueles que confessarem o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele que aceitar Jesus como Salvador vai entrar para essa promessa, vai fazer parte dessa aliança, vai receber aquilo que eles tinham, que era só para um povo. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler em Colossenses 3:11. Nós estávamos em Isaías, e na época de Isaías, realmente era só para o povo judeu. Era o povo judeu que o Senhor escolheu, então eles não precisavam temer, porque o Senhor era com eles. Mas quem sabe que domingo passado o pastor pregou sobre a bênção de Abraão. E aqueles que receberam a Cristo, Deus nos fez tomar posse das bênçãos de Abraão, que eram só para os judeus, agora são para nós. Aleluia! Nós vivemos debaixo da bênção. Aleluia! Por isso que a gente fala que nós não seremos abençoados. Nós já fomos abençoados e vivemos na bênção. Aleluia! Glória a Deus. Colossenses 3, fugiu aqui da minha Bíblia, mas eu já acho ele, em nome de Jesus. Estou em Coríntios, vou para Filipenses e depois vou para Colossenses. Colossenses 3, no 11 vai falar assim, ó. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Olha só, hoje não tem mais circuncisão, incircuncisão, que nos possam impedir o livre acesso ao Pai. E se vocês forem ler todo Colossenses 3, ele fala de uma nova vida que nós temos em Cristo agora. Agora que a gente foi ressuscitado com Cristo, nós precisamos buscar o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós devemos pensar nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado também, vós manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, nós precisamos fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, as paixões, as vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também nós andávamos no passado, quando ainda vivíamos com esses hábitos. Mas agora, livrai-nos de tudo isso: raiva,
ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas más atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É nessa nova ordem de vida que agora já não há mais diferença. Naqueles que aceitaram Jesus, que morreram para a carne e hoje vivem para Deus. Amém? E uma coisa me chama muito a atenção, porque imagina nós na época de Jesus. Deus sabe de todas as coisas, amém? Ele nos colocou no lugar certo, na hora certa. Mas eu fico me imaginando se eu fosse uma das mulheres, né? Porque não tinham das 12, né? Mas uma das mulheres que seguiam Jesus. Os discípulos, os 12, eles viam de perto o que Jesus fazia. Tanto é que os discípulos de João Batista chegam para Jesus e perguntam se ele é o Messias, que o João perguntou quem ele era, e ele fala, vai lá e fala. Cegos estão vendo, coxos estão andando, vai e fala tudo que tu tem visto, para que João Batista soubesse que ele era o Messias. E aí eu penso, eles viam cegos enxergando. E naquela época dos judeus, eu vi uma pregação de Rick Renner essa semana ainda, e ele fala que na época dos judeus, quem fizesse um cego enxergar, meu Deus, era o maior dos profetas. Porque para eles ser cego era uma coisa, a pior das doenças, digamos assim. Então ninguém conseguia fazer um cego enxergar. E aí Jesus vem e cura os cegos. Jesus vem e cura os paralíticos. Jesus vem e desatrofia as mãos machucadas, as mãos atrofiadas. E Jesus faz milagres extraordinários. Tanto é que no livro de João diz que não teriam livros para anotar todos os milagres de Jesus. Isso em 3 anos de ministério. Imagina só, não ter livros no mundo todo para anotar todas as maravilhas de Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que me chama a atenção é que os discípulos, eles não pedem para, Senhor, nos ensina a curar um coxo. Jesus, nos ensina como é que tu fez aquilo ali de multiplicar os pães. Jesus, nos ensina a expulsar os demônios, porque teve um lá que a gente não conseguiu expulsar. Eles não pediam isso para Jesus. Eles pediram um ensinamento para Jesus. E vocês sabem qual foi o ensinamento que eles pediram? Senhor, ensina-nos a orar. Está aí a chave. Porque quando eles aprendessem a orar, eles fariam tudo aquilo que Jesus fazia. Porque eles descobriram que a chave estava nos momentos em que Jesus se retirava para orar. Na frente dos outros, Jesus não orava muito. A gente vê na multiplicação dos peixes mesmo, ele só fala, Pai, te dou graças. Na ressurreição de Lázaro, ele fala, Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Ele não ficava, Pai, se for da tua vontade, que Lázaro seja curado agora, eu sei que já faz 4 dias. Não, ele não orava com veemência e um monte de tempo. Na frente dos outros, ele orava orações curtas, mas tinha o secreto. E glória a Deus pelo secreto. E os discípulos viram que a chave estava ali. E aí eles olham para Jesus e pedem, Jesus, ensina-nos a orar. E aí a gente vê que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E que muitas pessoas pegaram por repetição a oração do Pai Nosso. Mas hoje em dia, ela não serve mais para nós. E antes que vocês me apedrejem, deixa eu me explicar. Por quê? Porque ele estava ensinando os discípulos a orar enquanto ele estava junto. Ele estava ali no meio dele. Pai, venha o teu reino. Mas agora a gente sabe que o reino já veio, amém? O reino de Deus já chegou. E ele habita dentro de você. Com entendimento ou sem entendimento, é a verdade. Amém? O mistério que estava oculto foi revelado. Cristo em mim,
a esperança da glória. Aleluia! Esse era o mistério que estava revelado, que estava escondido. Mas já foi revelado, amém? E a oração do Pai Nosso era enquanto Jesus estava com ele. Ele estava pedindo, vocês vão orar para que o Pai traga o reino dele para cá. Que seja feita a vontade dele aqui como é lá no céu. Mas quando Jesus morreu e ele falou, está consumado, agora nós pulamos para uma nova aliança. Amém? E nessa aliança nós oramos ao Pai no nome de Jesus. E nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça. E a Bíblia fala em João 12, 15 ali, que ele vai dizer, e tudo que vocês pedirem agora, peçam ao Pai. Até agora vocês nada pediram em meu nome. Peçam e vos será dado em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Aleluia! Olha como as nossas orações, elas são vistas por Deus. Olha como o segredo está na oração. Lucas 18. Acho que ninguém nunca pregou sobre Lucas 18 aqui. Aleluia. Lucas 18, do 9 ao 14. Aleluia. Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Prestem atenção na palavra, amém? Ele orava em seu íntimo. Não fala que ele orava alto. Mas Deus sonda o coração. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito ele confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro, Jesus falando, 14. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Glória a Deus, nós temos agora a mídia, amém? O que eu quero falar com isso? Deus, Ele sonda o nosso coração. Os 2 estavam na igreja para orar. E um, porque fazia as coisas politicamente corretas, achava que estava muito bem diante de Deus. Todo orgulhoso, todo soberbo. Ah, porque eu dizimo. Ah, porque eu faço isso. Ah, porque eu faço aquilo. Ah, as minhas obras. Nossa! E o outro não. O outro sabia que era pecador, merecedor da graça de Deus. E só por intermédio da graça ele conseguiria a justificação. E quem que foi justificado? Esse. Porque não é pelas nossas obras. Amém? Não é pelo muito a gente fazer na parte da graça. Nós estamos falando em graça. Amém? Graça é favor imerecido. E não é por aquele que recebeu, mas por aquele que doou. A graça é por causa da bondade e do amor daquele que fez, e não daquele que recebeu. Amém? E aí eu falando isso, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração: mantenha-se espiritualmente em forma. E já me caiu o download, como diz a pastora, que uma vez eu estava experimentando uma roupa numa loja e a mulher da loja estava querendo chegar ao verão, era
acho que mais ou menos 1 ano atrás, isso aconteceu. E ela, no projeto verão, ela estava incessantemente indo na academia todo dia, malhando, e doía a perna, e doía o braço, e doía não sei o quê, e ela contando para mim, porque eu estou no projeto verão, e eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo aquilo, e eu estou fazendo aquele outro, mas olha para mim, não aparece nada. E na hora o Espírito Santo me falou comigo assim, as pessoas, elas querem, para um corpo ficar sarado, não é da noite para o dia. Vai meses para o exterior mostrar que tu está fazendo academia. Tu vai ter que ir pelo menos uns 4 meses a fio para que o teu corpo comece a ganhar forma. E assim é nós espiritualmente. A gente aceita Jesus, a gente vem para a igreja e a gente é a geração micro-ondas. Eu quero um milagre, eu quero para ontem, eu preciso para ontem. O senhor não está vendo? E isso, eu já preguei uma vez aqui sobre essa mulher que eu falei da academia. Porque na hora que ela falou que ela se esforçava e não estava vendo o resultado, era isso que o Espírito Santo me trouxe. Precisa de empenho, precisa de dedicação, precisa de força para ganhar o resultado. Uma pessoa que vai uma vez na semana na academia, ela vai ter um bom hábito de saúde, mas ela não vai mostrar o exterior se ela quer ficar sarada, digamos assim. Ela precisa ir os 5 dias na academia no mínimo, por uns longos meses, para que o exterior mostre, vocês estão entendendo? Para que apareça o esforço que ela fez. E assim é nós espiritualmente. E a Joyce Meyer fala, numa das pregações dela, que uma pessoa que quer um diploma, ela fica 5 anos na faculdade. Por 5 anos ela empenha tempo, ela empenha esforço, ela empenha o dinheiro dela, porque a maioria das vezes ela vai pagar, ou em transporte, ou em comida, ou na mensalidade. Ela empenha um monte de coisas para que depois ela receba um diploma. E nós, espiritualmente falando, nós precisamos empenhar esse esforço para que os frutos comecem a aparecer. Vocês estão entendendo? Isso não tem nada a ver com a graça, amém? Porque eu acabei de falar que não são pelas nossas obras que nós vamos ser salvos, é pela graça. Isso não tem nada a ver com a graça. A graça a gente já recebeu, já foi salvo. Mas se a gente quiser dar frutos de justiça, se a gente quiser ganhar vidas, se a gente quiser ser parecido com Cristo, vai nos exigir empenho, vai nos exigir esforço, vai nos exigir dedicação. E eu lembro que uma vez eu preguei aqui sobre quanto tempo Jesus achava que era necessário orar. Porque hoje em dia, a geração micro-ondas, que quer tudo rápido, também acha que o reino espiritual é assim. Se eu orar 5 minutos, os milagres vão acontecer, a minha vida vai se transformar numa maravilha, num sucesso, glória a Deus, aleluia. 5 minutos. E Jesus, naquela passagem dos discípulos, ele vai orar, e quando ele volta, ele pega eles dormindo e ele fala, vocês não puderam orar nem 1 hora. Quer dizer que 1 hora para Jesus era tão pouco. E hoje a gente ora 5 minutos e acha tanto. E como que a gente quer ser forte? Como que a gente quer resistir às ciladas do diabo? Como que a gente quer ser tão vitorioso? Porque Jesus garantiu essa vida de vitória, amém? E nós podemos e devemos andar nessa vida de vitória. Mas Satanás, ele é um ser espiritual. E se nós formos na carne, nós vamos ser sempre derrotados. Satanás é um ser espiritual. E se nós andarmos no Espírito, porque é o que a Bíblia fala, nós devemos andar no Espírito e jamais nós satisfaremos as vontades da carne. Nós andarmos no Espírito e todas as coisas nos serão sujeitas. Nós estarmos assentados onde Cristo nos deixou. Onde que nós estamos assentados? Nas regiões celestiais, à destra do Pai, assentados juntamente com Cristo. É ali o nosso lugar, é ali a nossa posição. Jesus já conquistou tudo para nós, amém? E por que muitas vezes a gente quer
lutar com a força do nosso braço. Por que muitas vezes a gente não pede ajuda do Espírito Santo? Não, isso daqui eu dou conta sozinho. E a Bíblia está ali mostrando, ser forte, corajoso. Vai na tua força, mas não se aparte de ti. A lei. Não se aparte de ti. O que está escrito no livro da lei. Antes, medita. Medita de dia, medita de noite. Quando tu andares pelo caminho. Quando tu estiveres assentado. E a igreja, ela recebeu tudo. E eu ouso dizer que ela não, parece que não caiu a ficha. Porque se tivesse caído a ficha, nós estávamos voando. Nós estávamos decolando. Nós estávamos correndo. Nós estávamos inundando essa cidade. Porque o que as pessoas desejam, anseiam, imploram, é pelo amor de Jesus. As pessoas podem estar bem-sucedidas financeiramente, não estão felizes. Podem estar bem no casamento, não estão felizes. Elas podem ter tudo que o mundo oferece, elas não vão encontrar felicidade. A felicidade está em Jesus. E o mundo anseia para que nós revelemos o amor do Pai. Elas não querem uma religião. Ninguém está atrás de mais uma religião. De mais uma pessoa que se levanta e fala que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Não é isso que o mundo anseia. O mundo anseia para que nós refletamos o amor de Cristo. Para que nós possamos ser diferença no mundo que jaz do maligno, que está nas trevas. Que nós possamos fazer a diferença. Se eu não puder mudar o mundo inteiro, que eu mude a minha cidade, que eu mude o meu bairro, que eu mude a minha rua. Mas que eu possa me mover. Porque a gente já recebeu tudo. E por que a gente precisa se manter espiritualmente em forma? Vocês imaginam se hoje nós pudéssemos olhar para dentro de nós e ver como está a nossa vida espiritual? Nós somos ovelhas, amém? A Bíblia nos compara como ovelhas. Será que nós estamos aquelas ovelhinhas rochunchudas assim, ó, que comem dos pastos verdejantes? Porque eu vou comer do melhor dessa terra, a Bíblia me garante isso, eu tenho o Senhor, amém, glória a Deus, eu sou salvo. E cada vez inchando. Como será que nós estamos como ovelhas? Nós somos aquelas ovelhas que correm, que estão sempre buscando estar perto do aprisco? Como que é nosso tipo de ovelha? Como que está? Como eu estou espiritualmente falando? Eu tenho refletido os frutos do Espírito? O amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, o domínio próprio. Eu tenho refletido isso? Eu tenho sido diferente? Eu tenho demonstrado a luz? Porque como filhos da luz, nós temos que demonstrar a luz. Não se acende uma candeia debaixo de uma mesa, a Bíblia fala. Nós precisamos deixar raiar a luz de Cristo. Nos 4 cantos de Carazinho. Deus tem planos em todos os lugares. Deus tem planos para todas as pessoas. E se você ama aquele seu vizinho, ou se você ama aquele seu parente mais próximo, que até hoje você falou de Jesus e ele não quis saber. Se você ama ele, imagina Deus, que o criou, que o formou, que desenhou com as próprias mãos, que pensou o jeito do cabelo, que conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Imagina como Deus ama aquela pessoa, para que a gente muitas vezes diga, eu larguei de mão. Deus nunca desistiu de nós. E nós nunca podemos desistir das pessoas, amém? Se a gente muito falou e não foi ouvida, talvez está na hora da gente parar de falar. E colocar o nosso joelho no chão e orar. Amém? Você demonstra o amor por uma pessoa, o tanto que você ora por ela.
Eu vou repetir isso. Você vai demonstrar o amor por uma pessoa o tanto de vezes que você ora por ela. As mães vão saber o que eu estou falando. Amém? Quanto mais você ora por ela, você está demonstrando amor pela vida dela. Porque você está colocando ela debaixo das mãos poderosas do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês sabem que... Quero falar um pouquinho das últimas palavras de Jesus. Vocês sabem que quando uma pessoa está para morrer, pensa numa pessoa lá que está no leito de morte, está quase partindo dessa para uma melhor. Amém? Vocês acham que ela vai falar coisas vãs? Vocês acham que ela vai falar qualquer tipo de coisa, aquilo que vem na cabeça? Ou que ela vai encher linguiça? O que vocês acham que a pessoa, quando está no leito de morte, perto de morrer, que chama todos os familiares, o que ela vai falar? Ela vai falar aquilo que é mais importante. Ela vai falar aquilo que... Peraí, fulano, vocês... Ela não vai querer saber quanto que ela acumulou de riqueza. Ela não vai querer saber o que vai acontecer com o dinheiro dela, se vai para os bancos, se vai para esse, se vai para aquele. Ela não quer saber dos bens mais. Ela vai chamar as pessoas mais importantes para junto dela, para dar as orientações finais. E foi isso que Jesus fez. Jesus sabia que ia para o Pai. Jesus sabia que os dias dele já estavam se cumprindo. Amém? E ele chama os discípulos para junto dele. Nós vamos ler isso em João 17. Nós estávamos em Lucas. E agora nós vamos para João. Aleluia. No 16, Jesus consola os discípulos, amém? No versículo 16, ele já está falando as 1000 últimas palavras, digamos. Era quase que o finalmente. E aí, no capítulo 16 inteiro, ele vai falar que ele vai para o Pai. Que logo de início os discípulos iam se entristecer, o mundo ia rir, mas os discípulos iam chorar. E aí ele acalma o coração dos discípulos, ele fala, vocês vão chorar por um tempo, mas vocês vão se alegrar depois de outro tempo, porque ele ia ressuscitar, amém? E ressuscitou, aleluia. E ele vai falando para os discípulos que ele não ia deixar eles órfãos, que ele ia para o Pai, mas ia deixar o Consolador, o Espírito Santo, para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então, o capítulo 16, ele vai falar tudo sobre a vinda do Espírito Santo. E vai falar aquilo que eu falei para vocês no início, que até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa felicidade seja completa, está em 16:24. E aí, no finalzinho do 16, ele ainda fala para os discípulos assim, eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Aqui ele estava dando as últimas explicações para os discípulos. Vocês vão sofrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas vocês tenham fé e coragem. Eu já venci por vocês, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer. Eu vou deixar o Consolador. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. E o Espírito Santo não vai estar mais no meio de vocês como eu estou, ele vai estar dentro. Glória a Deus. Olha que arma poderosa que nós temos. Olha que amigo fiel que nós temos. O Espírito Santo, o próprio Deus habitando em vasos de barro como nós. É a coisa mais linda que Deus podia fazer por nós. Amém? E aí o 17, eu vou ler do 20 ao 26, que é bem o finalzinho das palavras de Jesus. Ele estava falando com o Pai, né? E ele vai dizendo, Pai, eu já estou indo, eu já te glorifiquei, vim fazer a obra que o Senhor me chamou para fazer aqui, glorifiquei o teu nome, fiz eles conhecerem o teu nome. E aí do 20 ao 26 ele fala assim, ó,
Não oro somente por estes discípulos. Ele estava orando para que Deus livrasse, não para que Deus tirasse os discípulos do mundo, mas para que livrasse eles do mal, do maligno. E aí ele fala assim no 20: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Diz, está falando comigo. Aleluia. Por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Olha o 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Olha o tipo de amor que Deus nos ama. Do mesmo jeito que Ele amou Jesus, Ele nos ama. Aleluia. Pai, eu desejo que os que me destes estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgastes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci. Assim como estes entenderam que tu me enviastes, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Olha que palavras maravilhosas de Jesus. Antes de ir, Ele pede para que nós entendamos que nós agora temos uma unidade. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. A Bíblia fala que nós vamos passar por aflições, mas aquilo que a gente busca é aquilo que a gente encontra. Eu conheço igrejas que buscam luta. Vivem em luta, porque elas creem dessa maneira. Elas creem que, pergunta, está tudo bem, irmão? Ah, só na peleja, só no deserto, só na provação, só na prova, só nisso e só naquilo. E eu tenho visto que essas pessoas têm experimentado disso, porque é o que elas creem, é o que elas vivem. Mas nós, os que cremos, amém? Olha o que Deus fala. Ele nos ama do jeito que Ele amou Jesus. Nós somos amados de Deus. Jesus, as últimas palavras, Ele ora ao Pai, para que nós entendamos que nós somos um, assim como Ele é um com o Pai, nós somos um com Ele. Amém. Nós estamos unidos nessa unidade. E quando fala em unidade, a primeira palavra que me lembra é a Torre de Babel. Quando fala em unidade, me vem a Torre de Babel. Eu até imagino como ela era. Porque o homem, ele se enche de orgulho e ele se junta para ter um trono, para conseguir colocar aquela torre até os céus para alcançar Deus. E a Bíblia é clara lá em Gênesis que fala da Torre de Babel, que Deus fala, eu vou confundir, parafraseando, né? Que não é bem assim que a Bíblia fala, mas é nesse sentido. Eu vou confundir a língua deles, porque tudo que eles intentar, não há nada impossível para eles. Quando eles se unem, a unidade faz com que as coisas aconteçam. E quando a ficha cai, que nós entendemos que nós temos uma unidade com o Senhor, que o Jeová Nissi é a nossa bandeira, que Jeová Rafa é aquele que nos cura, e que nós carregamos Ele dentro de nós, aonde quer que nós estejamos. Olha, o rei Davi, ele falava, se eu andar pelo vale das sombras da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Eu acho que ele já tinha um vislumbre do futuro, porque naquela época Deus vinha sobre ele, o Espírito Santo vinha sobre ele. E ele já falava, ele já tinha certeza que Deus era sempre com ele. Imagina nós agora que carregamos o Espírito Santo dentro. Nós somos morada de Deus no Espírito. Nós somos morada do Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa.
Aleluia. Que nós sejamos o espelho de Jesus aqui na terra. Amém? Vamos ler Romanos 13, 10. Aleluia. A palavra de Deus, ela é poderosa para cair as escamas. Amém? Da nossa visão. Para cair os tampos dos ouvidos que Satanás tem colocado. Pensa, se a igreja andasse em unidade, em amor, não haveria nada que a gente intentasse que não fizesse. Romanos 13, o 10 e o 11. Aleluia. Deus nos ama como? Como que Deus ama nós? Como Ele amou Jesus. Amém? O mesmo amor. O mesmo amor que Ele nos ama é o mesmo amor que Ele amou Jesus. E nós sabemos que Romanos 5,5 fala que esse amor já foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Amém? Ele colocou o Espírito Santo habitando dentro de nós, como uma ferramenta, o amor dele derramado no nosso coração. E Romanos 13, o 10 e o 11 fala assim: o amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A Bíblia, há 2000 anos atrás, ela já nos exorta a acordar, a despertar. Os tempos estão próximos, o tempo de Jesus voltar está às portas. Jesus está voltando. E nós precisamos viver de maneira a discernir o tempo. Porque a palavra de Deus diz que o dia e a hora, ninguém sabe. Mas eu creio que os tempos e as estações Deus tem mostrado aos filhos, para ninguém ser pego de surpresa. Como foi em Noé. Noé, ele levou, os estudiosos falam que ele levou de 100 a 120 anos construindo a arca. Foram 100 anos Noé pregando: arrependei-vos, vai vir um dilúvio sobre a terra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E todo mundo ria de Noé. Falei Abraão? Não, falei Noé, né? E todo mundo ria de Noé. Ele levou 100 anos. E sabe quantas pessoas ele ganhou para Jesus? 7. Só a família. 100 anos ele pregando e ele ganhou 7 pessoas. Mas ele não foi pego despercebido. Deus mandou ele construir aquela arca porque viria sobre a terra o dilúvio. E desde que Jesus foi ao Pai, ele falou: eu voltarei. Vai ser num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e vocês que estiverem vivos receberão um corpo glorificado, transformado. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós temos que espelhar o amor dele. Como que a gente vai ganhar? Vocês já viram os nossos filhos? Você diz: não faz, não faz, não faz, não faz. Fala 100 vezes. Não faz. Mas se você fez, ele vai copiar os 100 vezes que você falou não faz, ou a vez que você fez? A vez que você fez. Porque o exemplo, ele não é a melhor maneira de ensinar. Ele é a única. É o exemplo. A gente pode falar 1000 vezes de Jesus. Se a gente não deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, e não deixar nós refletirmos a luz de Jesus, a gente pode falar. E nós não vamos ser efetivos. Porque não é o tanto falar, mas é o nosso proceder. E olha o que o apóstolo Paulo fala. Acho que está em Filipenses 3. Acho que é Filipenses 3. Filipenses 3, do 5 ao 8. Aleluia. Filipenses 3, do 5 ao 8.
Depois eu vou ler o 12. Primeiro eu vou ler o 12. Amém? Vamos coloca no 12, Mauri, por favor. Depois a gente volta para o 5 ao 8. Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu corro para o alvo, tá? No próximo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora pode voltar para o 5, que eu vou falar só um pouquinho aqui. O apóstolo Paulo escreveu praticamente um terço da Bíblia. O Novo Testamento, um terço do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, que fez coisas maravilhosas, ele mesmo diz que ele por si, ele acha que ele não que ele se ache perfeito, não que ele ache. E muitas pessoas colocam a desculpa de, eu nunca vou ser perfeito, eu nunca vou. E aí deixam de fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Deus não disse que a gente era para ser perfeito, mas Ele disse que a gente pode e deve andar segundo a imagem de Cristo. Por que vocês acham que Deus teve esse plano de colocar Jesus, descer, despir da sua glória e vir como homem? Para mostrar que um homem cheio do Espírito Santo pode sim fazer grandes coisas nessa terra. Amém? O plano da salvação não era mostrar um Deus todo-poderoso, mas não, um Deus em forma de homem, que a tudo, Hebreus fala, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. E ele tinha ajuda do Espírito Santo. O que nos difere? O mesmo amor que Deus amou a ele, amou a nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós. Amém? Que essas verdades caiam como revelação para a igreja, em nome de Jesus. Para que não sejam palavras ao vento, mas sejam efetivas no coração de cada um, em nome de Jesus. No 5, o apóstolo Paulo vai falar da parte natural dele. Se ele se julgasse na parte natural como bom, olha o que ele fala. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus, mediante a fé. Olha que coisa maravilhosa o apóstolo Paulo. Ele era fariseu, ele tinha sido circuncidado, era da tribo de Benjamim, era tudo que a religião dizia, era perfeito, varão perfeito. Irrepreensível, a Bíblia fala, ele mesmo se dizia irrepreensível, segundo a lei, porque ele praticava toda a lei. E quando ele conhece Jesus, quando ele tem aquele encontro verdadeiro com Jesus, ele vê que toda a vida dele era vã, que tudo aquilo ele considerou como perda, porque o que importava era a carreira que ele tinha para seguir. O que importava eram as vidas que Deus contava com ele para ele ganhar. O que contava era saber que ele ia ser ressuscitado juntamente com Cristo. Ou seja, ele dizia assim, olha, a minha vida aqui, tudo que eu achei que era importante, eu descobri que não era nada quando eu conheci a Cristo. Porque o que vale é a vida que Ele já preparou para mim nos céus. Amém? Eu sou uma nova criatura. Ele quis dizer assim, agora, as coisas que para trás ficaram, eu não vou ficar pensando
Porque o diabo, vocês acham que não deve ter colocado um monte de minhoca na cabeça de Paulo? Quantas vezes ele perseguiu os primeiros cristãos, ele com certeza deve ter matado, porque ele ia, quando sabia que tinha um grupo de cristãos, a igreja mandava eles para lá para acabar com os cristãos. Mas quando ele se converte, ele tem aquele encontro, até quem foi pregar para Paulo, fala, não senhor, mas você sabe da fama de Paulo? Ele tem matado os cristãos, aí ele tem arrasado a igreja, eu tenho certeza que é esse Paulo de Tarso que o senhor quer que a gente vai pregar? Que era Saulo, para eles, na linguagem deles. E o Senhor falou, vai, que eu tenho um plano na vida dele e ele vai ganhar muitas vidas entre os gentios. Até então, era só um grupo, os da aliança, lembra que eu comecei falando, era só os judeus. E glória a Deus pelo plano da salvação através de Jesus. E depois usou o apóstolo Paulo para ganhar muitas vidas entre os gentios. Aleluia, e dos gentios eles formaram a igreja do Senhor. E hoje nós estamos aqui para adorar, glorificar. Amém? Vamos só ler mais uma passagem em Tito. Glória a Deus, Tito. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo, Ele é bom. Tito 3. Tito 3, eu vou ler do 2. O 1 vai falar sobre nós sermos submissos às autoridades, amém? Mas eu não vou, como eu não estou pregando sobre isso hoje, eu não vou falar. Mas você pode ler na sua casa, todo o Tito 3. Tito 3, do 2 ao 7, eu vou ler. Amém? Não promovam a calúnia de ninguém. Sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade. Aleluia! Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu comecei a falar que era só um povo que recebia as promessas. E eu quero finalizar falando que através de Jesus, por causa da atitude justa de Jesus. E no 5 fala não por causa de alguma atitude justa que nós pudéssemos ter feito, praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, como a gente deve viver a nossa vida cristã. A Bíblia fala em tudo, Filemão também fala como viver uma vida prática cristã. Todas as epístolas do Novo Testamento, Paulo falando aos Romanos, Paulo falando aos Efésios, Paulo falando aos Coríntios, Paulo falando aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Gálatas. Vocês agora têm uma nova vida. Vocês agora são de uma nova tribo. Aleluia. Vocês agora são filhos de Deus. Uma época vocês eram trevas. A Bíblia fala isso.
E eu acho que eu li isso no início, né? Teve uma época que nós éramos trevas. Vivíamos fazendo de acordo com a vontade das vontades da nossa carne. E nós éramos escravos do pecado. Escravos do pecado. Mas hoje nós temos uma vida livre em Cristo. Amém? Quem sabe que é maravilhoso receber a liberdade? Eu nunca fui presa, mas eu imagino que triste uma pessoa que recebe uma sentença de 10, 15, 20 anos, 30 anos, que é o máximo da nossa pena do Brasil, né? Imagina tu recebendo aquela sentença, 30 anos, e por alguma coisa que praticou. Porque a lei, ela condena ou absolve alguém que fez algum ato, ou não fez. Se ela assim o condenar justificado, se ela assim o condenar sem ter feito aquilo. Mas a Bíblia diz que agora nós fomos livres do pecado, amém? Aquela lei que operava nos nossos ossos, no nosso corpo, que nos fazia pender para as coisas erradas, para as coisas ruins, ela foi aniquilada lá na cruz. A dívida que consistia contra nós, ela foi aniquilada lá na cruz. Ele rasgou. Hoje já não tem mais condenação para nós. Amém? Para quê? Vocês acham que Deus nos deu tudo isso para quê? Para nós sentarmos na rede bem de boa, deitarmos na rede, né? O cearense gosta muito de deitar na rede e ficar ali, oh, obrigado, Senhor, eu sou salvo. O mundo que se exploda. Será que foi para isso que Deus nos deu a vida eterna? Foi para isso que Ele nos escolheu, nos resgatou, quando nós éramos inimigos. Olha a nossa responsabilidade. As pessoas, elas vão vir a Jesus através de um ato de misericórdia nosso, muitas vezes. De um ato de... Já estou encerrando. Glória a Deus. E que a gente possa olhar para trás, como diz o apóstolo Paulo, e olhando para as coisas que para trás ficam, que aquilo lá não nos cause mais dano, mas que a gente possa olhar para frente agora e correr a nossa carreira. Amém? E a nossa carreira tem um alvo. Vocês sabem que a Bíblia fala do lavrador, do agricultor, do que corre a corrida. São 3 que a Bíblia fala. Amém? E todos eles têm... E do soldado. Todos eles têm um alvo. E nós, como filhos, também temos um alvo. Amém? E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Amém? E para nós sermos assertivos, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Amém? Para que nós cheguemos à varonilidade de Cristo. A Bíblia não ia pedir coisas que fossem impossíveis para nós. A palavra de Deus, ela não vem nos trazer algo que está longe do nosso alcance. Ao contrário, ela vem para que a gente tome posse de tudo aquilo que Ele já resolveu. Amém? Vamos nos colocar de pés? Aleluia. Em nome de Jesus, as últimas palavras de Jesus foi para que a gente entenda que a gente tem uma unidade com Ele. E que essa unidade faz com que a gente seja efetivo em tudo aquilo que a gente fizer. Mas que a gente não busque as coisas, mas busque a Ele. Amém? Porque a gente é um com Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas com Ele, eu sei que Ele conta com cada um de nós. Para nós fazermos coisas grandiosas nessa terra. Porque Jesus mesmo fala em João 14, 12. Que nós faríamos as obras que Ele fez e obras maiores. Nós faríamos em nome de Jesus. Amém?
que nós paremos de dar desculpas para Deus, porque eu até lembro que eu falei no culto das mulheres aqui, sábado retrasado, que desde a época de Adão, o homem coloca a culpa em alguém. A culpa é nossa, né? A gente coloca em quem quiser. Desde a época de Adão, Adão já colocava: Senhor, não é culpa minha de ter comido o fruto, foi a mulher que tu me deste. Estava tão boa a minha vida, mas culpa do Senhor, foi o Senhor que me deu essa mulher. E o homem sempre achando culpados para aquilo que ele mesmo não quer levantar e fazer. Para aquilo que ele mesmo quer colocar desculpa nas circunstâncias, nas situações, nas pessoas próximas. A mulher coloca no marido, o marido na mulher. Mas o que nos importa é parar de colocar desculpas e colocar-nos diante de Deus, na presença dele, e dizer-nos: eis-nos aqui, Senhor. O Senhor me criou para um propósito. O Senhor me criou para um fim específico. Tem algo que eu possa fazer que eu ainda não fiz. E tem algo que eu sei que o Senhor quer que eu faça. E eu quero ser efetivo naquilo que o Senhor tem para mim. Não despendendo tanto esforço e recebendo tão pouco, mas fazendo menos e tendo mais efetividade, porque o Senhor é conosco. Amém? Vamos orar?